Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Que oportunidade maravilhosa de nós encontrarmos Deus, encontrarmos uma orientação dele para a nossa vida, para a nossa semana. E eu espero que cada vez que você esteja ouvindo, vendo esses vídeos, ouvindo essa ministração, que não seja a minha voz, querido, mas que seja o Espírito Santo falando ao seu coração. E o Espírito Santo, deixa eu dar uma dica para você. Normalmente, ele desce às profundezas do nosso interior, nos lugares aonde as nossas portas estão fechadas às 7 chaves. É lá que ele visita você com uma ministração que você talvez está achando que é para uma coisa e ele está apontando algo que precisa ser mudado dentro do seu interior. Por isso, seja sensível à voz do Espírito Santo e não levante barreiras se ele pegar essa ministração ou outra ministração que você ouvir e levar diante de alguma porta fechada que está lá trancada a 7 chaves, que está enterrado muito profundamente, que você nem quer se lembrar daquele problema, daquela questão que você precisa tratar no seu interior. Ele começa normalmente tratando a nossa vida pelo que é mais difícil de a gente trazer à tona, de a gente se livrar, de a gente ser curado. Por isso fica aqui a minha dica. E nós estamos falando sobre as cores do fruto do Espírito, lembra? Na nossa figura da construção da casa, nós chegamos na parte da pintura nesse mês de setembro. Estamos pintando a nossa casa internamente, as cores que a nossa família, que nós queremos ter internamente dentro do nosso coração. Falamos na semana passada justamente dessas cores: o amor, a alegria e a paz. Tem que ser as cores da nossa casa do lado interno, aonde nós estaremos, no nosso interior. E agora nós estamos falando um pouquinho, vamos falar essa semana sobre as cores da benignidade, da paciência, melhor dizendo, benignidade e bondade, que fazem parte das cores externas da nossa casa, dessa figura que nós estamos construindo, a figura de uma casa nesse ano 2021, para a nossa história, querido, estar alinhada com Deus. Você não perde em nada, mesmo que a gente não entenda muitas vezes, mas você não perde em nada em alinhar a sua vida com a vontade de Deus. Todos os passos que você dá em obediência, primeiro você prova que ama a Deus, porque Jesus mesmo falou que aquele que ama a Ele obedece às suas palavras. Então, mesmo sem entender muitas vezes, mas se está na palavra de Deus, se o Espírito Santo está falando e mostrando ao meu coração, eu dou esse passo em obediência, provo que amo a Deus e necessariamente, inevitavelmente, eu começo a colher os frutos daquilo que é a obediência da minha vida a Deus. E por isso nós estamos falando um pouquinho sobre as cores do fruto do Espírito, e nessa semana as cores da paciência, da benignidade e da bondade no fruto do Espírito. Lembra que na semana passada a gente falou um pouco sobre o amor, a alegria e a paz, que deve ser o suporte dentro do nosso interior para que esse fruto ele seja desenvolvido. A forma como ele está colocada na palavra de Deus não é uma forma qualquer, mas além de ser a verdade do fruto do Espírito com as suas 9 características, também é o suporte, é a primeira base para mim construir essa segunda base que a gente vai falar nessa semana. De maneira que, se eu não tiver o amor, a alegria e a paz estruturado dentro do meu coração, vivendo dentro do meu coração, se eu não policiar como está o meu interior, como está a minha saúde interior comigo mesmo. Lembra que a gente falou que se você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo? Então primeiro ame a si mesmo, ou seja, fazendo com que o amor direcione a sua vida, que a paz seja o ambiente onde você toma as suas decisões e que a alegria seja o estado constante do seu interior. Se você estiver policiando o seu interior, verdadeiramente dando espaço, compartilhando com Deus a criação e o desenvolvimento do fruto do Espírito, você vai ter o suporte necessário para você viver também essas cores externas, que são a paciência, a benignidade e a bondade do fruto do Espírito. Uma é construída sobre a outra, uma dá suporte à outra, queridos. Primeiro, eu quero mais uma vez afirmar que
é um processo em nossa vida, faz parte do processo de santificação. Então não fique desesperado. Se você ainda perceber que você não tem a paciência que você gostaria, que você não está sendo benigno como você gostaria, que as suas ações não são bondosas como você gostaria, porque é um processo, trata-se de um processo. Mas também viva para esse processo, queridos. Não se acomode de maneira que seus erros te deixem frustrado e você fale: quer saber de uma coisa, eu vou abandonar isso aqui e vou viver como dá para viver. Não, queridos, Deus nos chamou para vivermos uma outra vida, e para viver essa outra vida nós precisamos aprender e não desistir, ser perseverante nesse processo. Segunda coisa que eu quero te lembrar é o Espírito Santo que faz com que esse fruto seja gerado. O máximo que eu posso fazer é regar esse fruto, é adubar esse fruto, é cuidar do ambiente aonde ele está, mas eu não posso forçar a geração deste fruto do Espírito, da paciência, da benignidade, da bondade e das outras características dentro do meu interior. Então lembre-se, é um processo. Você precisa ter as primeiras características estruturadas dentro do seu coração. E terceiro, é verdadeiramente o Espírito Santo, o seu relacionamento com Ele, é a sua obediência e submissão à palavra de Deus que vai fazer com que naturalmente esses frutos venham à tona. Quero também dizer, querido, que é mentira do diabo dizer no seu coração, na sua mente, que é muito difícil você ser paciente, que é muito difícil você ser benigno, que é muito difícil você ser bondoso. É mentira. É mentira porque quando ele vive pela mentira e o Espírito Santo, quando ele veio morar dentro de nós, Deus nos deu através dele uma nova vida. Nessa nova vida, aquilo que é natural, que é normal no reino dos céus, precisa ser normal, verdadeiro também dentro da minha vida. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, ou uma das primeiras coisas que eu preciso fazer, é renunciar à mentira de que é difícil ser paciente, de que é difícil ser benigno, de que é difícil ser o tempo todo bondoso. Isso é mentira. É difícil, é impossível para o velho homem, na velha vida, com a sua velha maneira de pensar. Mas nós sepultamos esse velho homem, estamos vivendo o novo homem que Deus nos concedeu. Viver a nossa identidade vai dar a oportunidade de a gente se levantar contra esse pensamento derrotista, que é difícil ser paciente, benigno, bondoso, ou realmente ter o fruto do Espírito se desenvolvendo e completamente desenvolvido dentro das nossas vidas, e vai dar a oportunidade de a gente entender que aquilo que Deus fala é fácil. Por quê? Porque eu estou vivendo a nova vida. E viver o fruto do Espírito em todas as suas 9 características para quem está vivendo na nova vida no Espírito Santo é o natural, é o simples, é a verdade de Deus. Então aceite isso, mude a sua forma de pensar. Lembre de Romanos 12:2, não se conformeis com esse mundo, mas mude a sua forma de pensar, para que você conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mude a sua forma de pensar. Realmente as coisas de Deus são fáceis, aceite isso como fácil, não é verdade? É natural ser bom, é natural ser benigno, é natural ser paciente, querido, para que o Espírito Santo tenha facilidade de construir essas verdades em você, porque nós estamos vivendo a nova vida em Cristo Jesus. Então vamos relembrar o que fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Lá está escrito assim: porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e hoje o que nós vamos tratar? Paciência, benignidade e bondade. E aí nós vamos tratar nos outros 3 pontos na semana que vem. Quero me concentrar em: o fruto do Espírito é paciência, benignidade e bondade. Nós vivemos, queridos, uma sociedade que ela é dominada pelo pensamento do sistema do mundo. Quem construiu e controla o sistema do mundo é o diabo, o inimigo de nossas almas. Por isso é tão difícil viver uma vida paciente, ser paciente, porque ele desenvolve sempre artimanhas para que a nossa vida ela seja sempre corrida, para que o nosso coração, o nosso interior seja sempre banhado, desenvolvido, cheio de ansiedade, cheio das coisas aceleradas.
Ele quer que a gente viva sempre a urgência, não o que é importante, sempre a superficialidade, não o que é profundo, e isso vem acontecendo, acelerando o nosso tempo, colocando muitas atividades, uma rotina muito pesada sobre a vida da pessoa, porque tem como objetivo dilacerar, destruir o nosso interior, para que a gente não possa desenvolver nunca essas características que são do reino dos céus, que vem de Deus sobre a nossa vida. Por isso, tentar viver Deus, tentar viver a sua palavra com a cabeça do mundo não dá. Por isso, sempre que eu estou pensando como o mundo, eu nunca vou ter paciência. Paciência com o outro, paciência comigo mesmo, paciência com a situação adversa que eu estou passando. Nunca fará parte da minha vida, porque eu estou vivendo com a cabeça do mundo. Eu nunca vou conseguir ser benigno. Ou seja, o que é benignidade? Benignidade é a bondade de Deus atuando no nosso interior, de maneira que, se o meu interior é bom, então ele é benigno. Se eu tenho a bondade de Deus dentro de mim, o amor, a sua presença dentro de mim, eu aceito a verdade de que o meu coração, de que minha vida transformada, ela é completamente benigna, ainda que eu erre. E por causa dessa benignidade que carrega todas as minhas motivações, as minhas intenções do coração dentro da minha vida, as minhas ações, aí a gente chega na bondade. A bondade são as minhas ações que eu faço no mundo externo, que eu tomo no mundo externo. É o que carrega os meus pensamentos, é o que dá vazão aos meus sentimentos, às minhas sensações, como eu percebo o mundo e como eu tenho as minhas atitudes aqui do lado de fora. Essa é a bondade que se manifesta porque o meu interior é benigno e porque eu vivo a paciência que vem de Deus sobre a minha vida. Então viver essas verdades precisa ser normal para nós, queridos. Mais do que a gente forçar ser paciente, forçar alguma coisa relacionada à benignidade ou à bondade, precisa ser algo natural. Então, antes de tudo, aceite como verdade para a sua vida, mesmo que você não tenha um pingo de paciência, mas comece nos seus pensamentos a aceitar que a paciência faz parte da sua vida, se não do velho homem, lógico, do velho homem não pode, mas do novo homem que o Espírito Santo implantou, fez nascer, desenvolveu e está desenvolvendo dentro da sua vida. Não compare a sua vida de hoje com a vida antes de Cristo. Você não vai conseguir encontrar naquela vida respaldo de como você viver essa nova vida. Aproveite para você pensar e se relacionar com o Espírito Santo. Se você tem descoberto que não está tendo a paciência que você precisa, a benignidade não está tomando conta das suas motivações, da sua intenção dentro do coração, não é que você tem que forçar alguma coisa, mas talvez você precisa dar mais atenção àquilo que Deus fala sobre o novo homem e se relacionar mais através da palavra de Deus e também da oração com o Espírito Santo, posicionando-se verdadeiramente que você não aceita que essa parte do fruto do Espírito tão importante, que vai fazer com que a minha vida tenha uma qualidade muito superior e fazer com que eu realmente abençoe as pessoas, querido, porque quem abençoa as pessoas é um coração benigno, querido. Quem abençoa as pessoas é alguém que está disposto a não pagar o mal com o mal, mas, como diz Tessalonicenses, pagar o mal com o bem, fazer o bem tanto aos domésticos da fé, a ser bondoso com aqueles que são nossos irmãos, como aqueles que são de fora. São essas características, são essas cores que as pessoas precisam ver na nossa vida e nós sermos identificados por ela. É a produção do fruto do Espírito. Por isso, eu quero te convidar a aceitar como normal a verdade de Deus, que você tem sim a produção do fruto do Espírito acontecendo, ainda que os erros estejam sendo cometidos. Diante desses erros, não fique frustrado e desesperado, tentando fazer na força do seu braço com que você tenha mais paciência, seja benigno ou fazendo ações, boas ações. Não, não inverta as coisas, não comece por aí. Comece pelo seu interior, se relacionando com o Espírito Santo. Quanto mais você se relaciona com Ele, mais essas características ao longo do tempo são geradas naturalmente dentro do seu coração.
Procure identificar os momentos aonde você não tem paciência. Procure identificar os momentos aonde a maldade ela salta nos seus olhos com vontade de dar a paga do mal para o mal mesmo, não ser benigno. Deixe saltar aos seus olhos também aqueles momentos onde você está passando direto e não está trabalhando com boas ações, não está sendo bondoso com as pessoas que estão ao seu lado. Leve tudo isso ao Senhor. Diga que você não aceita mais isso, porque você já tem Ele morando dentro do seu coração. Por isso você tem o amor, a alegria, a paz dentro da sua vida. E mais, você tem o Espírito Santo dentro de você. Se posicione contra esses momentos e leve ao Senhor, e permita que naturalmente Ele crie a verdade de Deus, desenvolva a verdade de Deus, traga maturação à verdade de Deus, que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22, para que esta produção seja natural e não forçada, porque tudo que é forçado, uma hora ou outra se acaba, a máscara cai e mostra quem a gente é de verdade. Mas se essa produção for natural em sua vida, mesmo que você erre, você não vai ficar decepcionado e frustrado e vai morrer, ficar paralisado naquele momento, mas você vai se levantar, pedir perdão e continuar andando a vida como ela é no reino dos céus, porque produzir o fruto do Espírito é natural em nossas vidas que entregamos. Aqueles que entregaram sua vida para Jesus e o aceitaram como Senhor e Salvador de sua vida estão vivendo a identidade que o Espírito Santo nos concedeu. Por isso, Deus abençoe a sua vida e abençoe a vida da sua família.